Mas, Larissa, olha, como você falou, a gente precisa observar essas duas medidas de proteção, né, com muito cuidado. Primeiro, que o Conselho Tutelar ele não tem autoridade de dar guarda para ninguém, e nem de destituir a guarda. Ele pode provocar o promotor, lá no 136, diz que ele faz uma representação, né, para que o promotor venha instaurar toda a questão ali para destituir o poder familiar. Ele não tem esse poder. Então, em primeiro lugar, essa é a questão, né? E tanto o acolhimento institucional como o acolhimento familiar é tirar da guarda provisória dos pais. Naquele momento ali, a guarda ela é passada para a instituição, o diretor da instituição ele passa a ser o guardião legal, não é, de todas as crianças e adolescentes que estão ali. A gente vê, pelo menos na minha época, acredito que você pegou uma época melhor, mas na minha época, as instituições de acolhimento ligavam para o conselho tutelar, ó, fugiu um, ó, fez isso. E outra coisa, né? Eles não estão presos. Ainda tem, viu? Ainda tem. Você tem que Né? dar Eles aula. não estão presos, eles não estão internados. Exato. Mesmo uma instituição de acolhimento, ela deve ter uma característica de lar, é uma instituição de acolhimento. Então não está preso, não está internado, ele não está cumprindo medida socioeducativa, nada disso. Então a gente precisa ver muito bem essas duas questões, tanto do acolhimento institucional, quanto do acolhimento familiar. Como você falou, o acolhimento familiar, ele é o melhor. Outra coisa que precisamos resolver nos nossos municípios, a maioria dos municípios que tem uma instituição de acolhimento, não tem o programa de acolhimento familiar, e uma coisa não substitui a outra, são questões distintas, tá certo? E o ideal é o município ter os dois programas, tá certo? E outra coisa também, tem gente que vira para mim e fala assim, na minha cidade tem a instituição de acolhimento e tem também o programa que o pessoal chama de apadrinhamento efetivo, e o pessoal chama de família acolhedora também. Isso é uma outra questão que a gente não pode confundir também. É um outro programa que é incentivado pelo judiciário, e esse é o que é. Aquela criança que está lá no acolhimento institucional, essa família que quer ser uma família, apadrinhar uma criança, essa criança ela vai ter convívio, final de semana, passear, você vai ser uma espécie de parente daquela criança. Como se fosse um, né, padrinho, uma madrinha, que você pegava lá de vez em quando. Isso mesmo. Então, isso aí é para o acolhimento, as crianças e adolescentes que estão no acolhimento institucional e que nada tem a ver com o acolhimento familiar, que é um programa estabelecido, tem que ter lá os profissionais de referência desse programa, tem que ter assistente social, tem que ter a psicóloga, tem que ter a equipe que vai trabalhar. E tanto, olha só como que é interessante, tanto o acolhimento institucional quanto o acolhimento familiar tem uma equipe multidisciplinar que trabalha o quê? A questão não é só dar o acolhimento, não é só acolher a criança ou adolescente, né? Precisa também trabalhar a questão da família. Essa família precisa ser trabalhada por quê? Por que acontece esse acolhimento? Né? Para dar um prazo, para tentar recuperar a célula mátre, que é a família. Porque a família é o melhor local para a criança e para esse adolescente estar. Aí depois de todas as tentativas, não tem mais jeito, aí o que acontece? Essa criança ou esse adolescente, né, ele pode ir para adoção, que é uma outra situação também. Igual outra questão também, com relação ao acolhimento familiar. A pessoa que se inscreve no acolhimento familiar, ela não pode ter pretensão de adotar. Né? Uma coisa é quem tem pretensão de adotar uma criança, um adolescente, e outra coisa é quem quer participar desse programa de acolhimento familiar. Né? Inclusive, viu, Emerson, só para fazer um parêntese aí, essas famílias que se cadastram no programa de acolhimento familiar, elas assinam lá um termo onde elas têm ciência de que elas não podem adotar aquela criança,
Tá? Uma coisa é ela estar inscrita no programa de acolhimento familiar, outra coisa é ela estar inscrita no Cadastro Nacional de Adoção, que é outra coisa separada. Quem é a família acolhedora, ela não, por mais que tenha ali uma afinidade, porque gera uma afinidade, gera amor, né? Você quer ali, apanha amor por aquela criança, por aquele adolescente, você dá carinho e tudo mais, mas eles não podem adotar, terem pretendentes para adotar aquela criança que eles estão acolhendo. Eles podem até estar inscritos no Cadastro Nacional de Adoção, estarem esperando por uma criança, mas não aquela que eles acolheram. Muito bom, muito bem lembrado essa característica aí, porque vale a pena ressaltar. É importante. E nós precisamos ter essa... no meu município já tem o Família Acolhedora, não precisa de uma instituição de acolhimento. Uma coisa não substitui a outra. Na verdade, deveríamos trabalhar com essas... Na verdade, com todas as vertentes, né? Que é, primeiro, as medidas pertinentes aos pais ou responsáveis, lá do 129. O que o município está oferecendo? É algo a se pensar, né? Acolhimento institucional, acolhimento familiar, né? Provocar também, conversar com o judiciário, essa questão também, aquelas crianças que estão lá no acolhimento institucional, a questão desse programa de apadrinhamento, né, também é interessante, né? Porque a criança, ela não está ali limitada, ela não se limita a estar numa instituição. Muitas pessoas falam assim, mas é muito boa a instituição. Igual aqui no meu município, o pessoal falava, tinha conselheiro que falava assim, não, a criança agora está bem, está comendo, tem videogame, tem isso, tem cama. Mas não é isso não é um lar. Né? Então, toda criança, ela tem, é o direito dela, como você falou aí, né? A criança, ela tem direito de ser criada, de estar no seio de uma família. Quer a família natural, família extensa, ou até mesmo uma família substituta.